Você pode não enxergar, mas existe algo dentro de você, programado, enraizado, silencioso, que determina quanto dinheiro entra e quanto dinheiro escapa da sua vida. E o pior, não foi você quem colocou isso aí. Aos 7 anos, você já havia formado 80% das crenças que carrega até hoje sobre dinheiro. E a maioria delas, são falsas. São limitações. São bloqueios inconscientes herdados de uma mentalidade de escassez, repetidos por gerações como se fossem verdades absolutas. Dinheiro não traz felicidade. Ricos são gananciosos. É preciso trabalhar duro para ter alguma coisa na vida. Se eu ganhar muito, alguém vai perder. Frases ditas pelos pais, pelos avós, pelos professores, pela televisão, pela igreja. E agora, ecoando na sua mente toda vez que a conta fecha no vermelho. Mas e se eu te dissesse que os ricos ouvem outra coisa? Que eles foram expostos a outra frequência de pensamento desde cedo? Que eles sabem algo que você nunca foi ensinado? Essa verdade é simples. Tão simples que chega a ser desconfortável. Você não enriquece com esforço, você enriquece com identidade. O dinheiro que você atrai é proporcional à imagem que você tem de si mesmo. A sua conta bancária é o reflexo direto da sua autoestima financeira. E se, lá dentro, você acredita que não merece mais, você vai repelir qualquer abundância que chegue perto. Parece exagero? Então me responda. Quantas vezes você sabotou uma oportunidade por medo de não estar pronto? Quantas vezes você quis investir, mas travou por insegurança? Quantas vezes você teve uma boa ideia, e deixou morrer porque não era o momento? Isso não é azar. Isso é programação. Isso é o seu termostato financeiro funcionando exatamente como foi instalado. Aaron Ecker chamou isso de modelo interno de dinheiro. Como um software invisível, ele define seus pensamentos, suas decisões, seus limites. Ele diz quanto você pode ganhar, quanto pode manter, quanto é normal para você. E, acima disso, ele te boicota. Os ricos não pensam como você. Eles não foram ensinados a se contentar. Eles não foram condicionados a ter medo de parecer ambiciosos. Pelo contrário, eles foram treinados para associar riqueza à responsabilidade, a poder criativo, a merecimento. E você? Você foi treinado para se sentir culpado toda vez que desejou mais. Acorde. Você está lutando contra o mundo, mas o verdadeiro inimigo mora no espelho. O que te impede de prosperar não é o governo, não é a inflação, não é o patrão, é a sua mente programada para sobreviver, não para vencer. Se você não reprogramar isso, tudo o que fizer será inútil. Você pode estudar, empreender, se esforçar, acordar cedo, virar noites, trabalhar como um condenado. Mas se o seu modelo interno estiver ajustado para escassez, o universo vai te devolver escassez. Sempre. Como um eco. Os ricos sabem disso. Eles ajustam o interior antes de buscar o exterior. Eles não perguntam, como eu ganho mais dinheiro? Eles perguntam, quem eu preciso me tornar para atrair mais dinheiro naturalmente? E essa pergunta muda tudo. Ela te obriga a olhar para dentro, a encarar as feridas, a desafiar as frases que sua mãe dizia, a romper com o ciclo da mediocridade, a entender que sucesso não é um destino, é uma extensão de quem você é. Você não ganha dinheiro. Você manifesta dinheiro. Você atrai o que acredita merecer. Mas ainda não acabou. Sabe qual é o maior veneno da mente pobre? É pensar pequeno, achando que está sendo humilde. É viver com pouco, achando que é uma virtude. É aceitar migalhas, e ainda agradecer. Existe algo de muito perverso nesse pensamento. Porque ele te faz acreditar que está tudo bem. Que você não precisa mais. Que desejar mais é errado. Que sonhar alto é pecado. E assim, o mundo vai moldando você, para caber numa vida que nunca foi feita para você. Enquanto isso, os ricos, eles pensam grande, agem grande, sonham grande, e o mundo os obedece. Mas você foi ensinado a obedecer. Desde criança. Você foi treinado para se encaixar. Para seguir regras que nunca questionou. Para estudar, se formar, conseguir um bom emprego, viver com estabilidade, mesmo que isso custe a sua alma. Só que os ricos quebraram esse ciclo. Eles entenderam cedo que riqueza não é sobre o que você tem, é sobre o que você acredita que pode ter. Eles não seguem a realidade. Eles criam a realidade. Eles não vivem pelo que veem. Eles vivem pelo que sabem. E você? Você ainda está tentando pagar boleto com fé. Está se apegando a um salário que mal cobre as suas frustrações. Está preso em relacionamentos, empregos e rotinas que te adoecem,
só porque é o que tem para hoje. Você acha que está sendo racional, mas está sendo guiado pelo medo. Medo de perder, medo de arriscar, medo de dar errado, medo de descobrir que tudo aquilo que você acreditou por anos era mentira. E é mesmo. Essa é a verdade que os ricos sabem e você não. Você foi treinado para sobreviver, enquanto eles foram treinados para prosperar. Eles não têm medo de investir, porque acreditam que o dinheiro volta. Eles não têm medo de errar, porque sabem que o erro ensina. Eles não têm medo de se expor, porque confiam no próprio valor. Enquanto isso, você esconde seu potencial debaixo de uma falsa modéstia. Você se sabota com frases como: não é para mim. Não tenho cabeça para isso. Não sei vender. Não sei por onde começar. Mas deixa eu te contar uma coisa, ninguém sabe. Os ricos também não sabiam. Eles só começaram. Porque eles entenderam que ação é a linguagem da fé. E que o universo responde não ao que você pensa, mas ao que você faz. Você quer ter dinheiro? Então comece a se comportar como alguém que tem. Não no sentido de gastar, ostentar, fingir. Mas no sentido de se valorizar. De investir em você. De elevar o padrão das suas escolhas. De parar de se misturar com gente que pensa pequeno. De parar de reclamar, e começar a construir. Quem pensa como rico não perde tempo justificando escassez. Ele usa cada dificuldade como impulso. Ele enxerga cada crise como oportunidade. Ele entende que o mundo pode estar em colapso, mas a sua mente é o verdadeiro território de riqueza. E é por isso que eles vencem. Mesmo começando do zero. Mesmo errando. Mesmo falhando. Porque eles não estão presos no modo sobrevivência. Eles vivem no modo expansão. E enquanto você continuar acreditando que não é para você, o universo continuará te dando exatamente isso, o mínimo. Mas e se você reprogramar? E se você se recusar a continuar pobre? E se você decidir, agora, que a sua vida não será um reflexo do seu passado, mas do seu novo padrão mental? Então, tudo muda. Mas essa escolha é sua. Escuta com atenção. Você não vai enriquecer com uma planilha de orçamento. Não vai enriquecer com um curso de finanças. Nem com aquele vídeo motivacional que você salvou e nunca mais viu. Você vai enriquecer quando romper com a identidade que te prende. Porque o segredo não está nos métodos. Está no modelo. O modelo que vive dentro de você. T.R. Eker escreveu isso com todas as letras. Se a sua mente está condicionada para um certo nível de sucesso, você nunca vai ultrapassá-lo, a não ser que mude a sua programação. E essa programação é profunda. Ela está na forma como você se vê diante do dinheiro. Na forma como você reage ao sucesso dos outros. Na forma como você lida com as pequenas decisões do dia a dia. Você acha que comprar um cafezinho todo dia é apenas um hábito? Não. É identidade. Você acha que aceitar um salário baixo é apenas um momento? Não. É identidade. Você acha que não investir em você agora é uma escolha racional? Não. É medo disfarçado de lógica. Tudo o que você tolera, está moldando quem você é. E quem você é, está moldando sua realidade. Os ricos não são diferentes de você biologicamente. Eles não têm uma parte do cérebro mais evoluída. Eles apenas funcionam com outro padrão mental. Um padrão que diz: eu mereço. Eu posso. Eu vou. Eu sou. Eles falam com convicção. Pensam com estratégia. Agem com clareza. E não se sabotam com desculpas emocionais. Enquanto isso, você vive preso entre o que deseja e o que acredita merecer. Entre a ambição que queima no peito e o medo que te paralisa. Mas deixa eu te contar um segredo: o universo não responde a quem deseja. Ele responde a quem decide. A decisão é o divisor de águas entre a pobreza e a abundância. Quem decide, mesmo com medo, ativa uma força invisível. Aquela força que move recursos, pessoas, oportunidades. Que realinha o caos e abre caminhos onde antes só existia parede. Mas isso só acontece depois da decisão. Depois do compromisso. Depois do corte. Sim, corte. Você vai precisar cortar hábitos antigos. Pessoas limitantes. Desculpas baratas. Histórias tristes que você contou para justificar o fracasso. Você vai precisar ser impiedoso com tudo que não serve ao seu novo eu. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai aparecer com uma chave mágica. Ninguém vai te empurrar rumo ao sucesso. A única coisa que te separa da vida que você quer é a identidade que você ainda não teve coragem de enterrar. Você precisa matar o você pobre. O você limitado.
o você medroso. E nascer de novo. Um novo modelo. Um novo nível. Um novo padrão. Porque a verdade que os ricos sabem, e você ainda não, é essa. Você não enriquece quando tem dinheiro. Você enriquece quando se torna alguém que o dinheiro respeita. E dinheiro respeita clareza. Respeita foco. Respeita ação. Respeita disciplina. Respeita quem se respeita. Não existe atalho emocional. Não existe sorte divina. Existe alinhamento. E ou você está alinhado com a riqueza, ou está repetindo padrões que te mantêm pobre. Simples assim. Você já parou para pensar em tudo que está deixando de viver por causa do dinheiro? Não falo só de bens. Falo de tempo com quem você ama. De viagens que você nunca fez. De sonhos que ficaram engavetados. De noites mal dormidas. De relacionamentos corroídos pelo estresse. De saúde mental destruída por preocupações. Você acha que é sobre dinheiro. Mas é sobre vida. É sobre liberdade. É sobre a paz de olhar para sua conta e saber que está tudo sob controle. É sobre sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. Os ricos vivem no modo criação. Eles decidem o que querem e constroem em volta disso. Eles moldam a vida conforme a visão que têm, não conforme o medo que sentem. E você? Você ainda está pedindo permissão para sonhar. Ainda está esperando o momento certo. Ainda está se sabotando com pequenas decisões que parecem inofensivas. Mas cada escolha reforça o modelo. Toda vez que você diz não posso, o universo escuta não quero. Toda vez que você diz não é para mim, o universo fecha mais uma porta. Toda vez que você diz depois eu vejo isso, o tempo leva mais um pedaço do seu futuro. Você precisa decidir agora. Ou você assume o comando da sua mente, ou ela vai continuar te vendendo a mesma história de fracasso, de escassez, de limitação. Essa é a verdade que todos os ricos sabem. A riqueza começa na mente e termina no banco. Não o contrário. Não adianta esperar ter dinheiro para pensar como rico. Você precisa pensar como rico para depois ter dinheiro. E isso começa com pequenas ações. Com um novo padrão. Com uma nova história. Com uma nova versão de você. E, acima de tudo, com uma nova verdade. A verdade de que você pode quebrar o ciclo. De que você pode ser o primeiro da sua família a mudar tudo. De que você pode olhar para trás um dia e dizer: foi ali que tudo começou. Quando você parou de se sabotar. Quando você parou de dar ouvidos ao medo. Quando você parou de se conformar. Quando você começou a agir como alguém digno da vida que sempre quis. E essa decisão pode acontecer agora. Não amanhã. Não quando tiver tempo. Não quando sobrar dinheiro. Agora. Porque não é sobre o que o mundo vai te dar. É sobre o que você vai se permitir receber. E você só vai receber quando estiver pronto para segurar. Então escuta com o coração. Você não nasceu para ser pobre. Você não nasceu para viver limitado. Você não nasceu para repetir histórias de escassez. Você nasceu para prosperar. Para expandir. Para liderar. Para inspirar. Mas nada disso acontece enquanto você continuar preso a uma versão pequena de si mesmo. A escolha está diante de você. 2 caminhos. Manter o que sempre teve. Ou construir o que nunca teve coragem de buscar. Só existe uma coisa entre você e a riqueza. A versão de você que você ainda não teve coragem de se tornar. E quando você assumir isso, o jogo muda. Aqui, a dor vira força. E cada história, um novo começo.